Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Aqui mais uma vez venho para conversar com literatura com vocês e com mais um convidado ilustríssimo, que é o professor Caio. O professor Caio ele já passou pelo CPV, ele já tem uma bagagem aí na literatura, ele é formado em letras pela UEL e segue estudando pós-graduação em letras também, em estudos literários. E eu acredito que o diálogo vai ser muito enriquecedor. O diálogo de hoje é sobre a obra do Moacir Scliar, Histórias que os Jornais Não Contam. Aquele livro de crônicas que a gente já teve uma aula, inclusive se você está assistindo esse vídeo e não assistiu a aula, entra lá no Drive do cursinho que a aula já está lá. Perfeito? Então, apresentei o professor Caio, eu passo a palavra a ele para que ele faça as considerações iniciais. Oi, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, na verdade, estar aqui dando aula no cursinho de alguma forma. O cursinho é o meu pilar, foi onde eu comecei e tenho todo o carinho aí, não só pela Rita, mas por quem passa pelo CPV, e estou muito feliz em poder compartilhar um pouco de um livro que eu não havia lido ainda, eu li nas férias, que é Histórias que os Jornais Não Contam. É um livro de crônicas. E antes de eu falar sobre ele, eu fui dar uma olhada como que a UEL tem cobrado literatura, né? Acho que nos últimos 2 anos ela deu uma mudadinha ali em relação às questões, porque ela tem cobrado bastante esse diálogo entre as obras, algo que não aconteceu até então. Então, se você pegar as provas de 2010 até 2018, temos o formato de prova. 2019 e 2020, você vê que já tem questões cobrando um diálogo. E eu observei também como que eles cobram as crônicas, tá? Então, a UEL é bem casadinha de cobrar a questão de língua portuguesa, aspectos da gramática dentro da crônica, mas, sobretudo, a questão da composição dela. A questão do humor, a questão de figura de linguagem, a questão temática também. Então, eles colocam um fragmento de uma crônica e correlaciona com os outros textos do livro que está na lista. E aí eu montei um slide bem simples, não é nada de um tchan slide, mas que a gente possa discutir um pouco desse livro. Esse livro ele é muito peculiar porque é um livro que foi publicado em 2009, a primeira edição, e depois 2011, creio eu, alguma coisa assim. E aqui. E ele é um recorte de umas crônicas que o Moacir Scliar recebeu como encomenda, tá? E eu chamo a atenção também em relação ao título, né? Histórias que os jornais não contam. Por que essas histórias não estão nos jornais, tá? Estamos falando de crônica. Falar de crônica é você criar uma treta literária e sair correndo, tá, gente? Porque existem vários problemas, não problemas, mas discussões teóricas, e um afirma uma coisa, outro afirma outra em relação à crônica, porque é um texto híbrido, de certo modo, fica ali entre o jornal e a literatura. Ele surge no Brasil lá no século XIX, Machado de Assis e com José de Alencar ganhando espaço no jornal e sentindo essa necessidade. E aí vem essa discussão até que ponto isso é um texto literário, né? Considerá-lo, a questão dos valores que aparecem na crônica. E eu acredito que esses textos do Moacir Scliar provam exatamente que a crônica é um baita texto literário, tá? Então, eu vou falar um pouco em relação a esse processo de construção das crônicas, estrutura e a temática que aparece aqui no livro. Não vou conseguir analisar crônica por crônica, tá? Para vocês que estão lendo, eu acho muito interessante vocês fazerem a leitura da crônica e correlacionar as crônicas. Então, aqui falou de relações amorosas, olha, aqui falou de tecnologia, aqui falou de negacionismo científico, aqui falou de tal coisa. Então, essa conexão é muito importante vocês fazerem, tá? E, claro, depois eu falo conectar com as outras obras do vestibular. O Moacir Scliar, ele morreu recentemente, bom, são 10 anos. Gaúcho, ele é conhecido pelas suas crônicas, tem um repertório documentado de crônicas. Essas crônicas, em especial, são crônicas que foram publicadas nas Folhas de São Paulo de 2004 a 2008. E o que ele afirma em relação ou melhor, o que fala em relação a ele a crítica literária. Como ele é um autor que morreu recentemente, em 2011, teve seu reconhecimento, mas é meio que uma tradição na literatura brasileira, infelizmente, que os estudos sobre o autor, a crítica sobre o autor, ela apareça
mas depois da sua morte. Então, enquanto ele está vivo, são poucos autores que têm esse privilégio de ter uma crítica literária, grupos de estudos em relação a eles, tá? Mas aqui eu tenho um autor que é o Luiz Antônio Assis, desculpa, Brasil. Ele fala o seguinte: cada leitor da obra de Scliar tem seu gênero preferido, mas todos se reconhecem nele, acima de tudo, seja na ficção, no ensaio ou na crônica, um estilo altamente humanista, que o torna dono de valores universais. Chama atenção essa questão humanista e dono dos valores universais. Como que isso aparece nessa coletânea, tá? E o Moacir Scliar fala o seguinte: usamos a imaginação para complementar as lacunas da vida, prover explicações para as coisas que não entendemos, traçar caminhos e entender o passado. Quando ele coloca que a gente usa o texto literário, né, da ficção para preencher essas lacunas da vida, ao mesmo tempo que essa lacuna ela vem trazer talvez um conforto, ela também pode provocar um desconforto, tá? Então, a jogada do texto literário eu acho muito sacana, e tem gente falando assim: mas por que literatura? Não me faça pergunta, meu filho, que eu vou te matar se você fizer isso. Mas é um tipo de texto que, ao mesmo tempo que ele faz você fugir da realidade, e você vai lá para Nárnia, para Harry Potter, ele te traz e te joga uma favela lá do interior de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer outra cidade que seja, tá? E o Moacir Scliar, ele trabalha com essa imaginação nas narrativas, especialmente porque tem a sacada, ou o combinado que foi feito com ele quando fizeram o convite, que a partir de manchetes, excertos de notícias, reportagens, ele cria uma crônica dali, tá? E que essa crônica, em alguns momentos, vai fazer uma viagem muito longa, uma coisa totalmente ficcionalizada e real. Em outros momentos vão te jogar ali numa favela, vão te jogar ali num senado político, e você vai ver as merdas que estão acontecendo naquele contexto. Então, toda vez que eu pensar na crônica, e que é essa coletânea, eu vou pensar sempre dentro de um retrato do cotidiano. Quando vocês estudam a crônica lá em literatura, no primeiro ano, geralmente, e quando estudam em redação, gênero crônica, né, temos a UEM, que cobra crônica ainda, né, na redação, eu acho bem peculiar isso, a UEL não tem essa abordagem. A gente sempre, geralmente, parte de um texto que fica muito próximo ali ao artigo de opinião, você tem liberdade poética, né, é um texto pode ser mais reflexivo, ou você vai na parte da argumentação, ou se você conseguir desenvolver o humor, desculpa, mas é sempre parte de coisas mínimas do cotidiano. Então, por exemplo, aqui, se vocês olham essa imagem, vocês vão ver uma imagem que tem preto e branco, claro, e que pessoas estão passando pela rua. Mas quais são os temas que eu posso pensar a partir dela? Rotina, caminho, multidão, pessoas, individualidade. Então, ou essa outra imagem aqui, é um menino correndo ali para soltar o pipa, mas qual o tema que eu posso partir dali? Individualismo, infância, interior, sei lá, jogos caseiros, enfim. Então, ele sempre vai no detalhe mínimo de uma cena do cotidiano, e a partir dali ele cria um texto gigantesco. Essa imagem eu gosto muito dela porque quando eu pergunto assim, né, quais são os temas que pode surgir a partir dessa imagem? E eu sempre achei, né, vamos cair no estereótipo, superlotação de trem, metrô, trânsito, mas uma menina uma vez falou assim, assédio, e, nossa, certamente, olha isso aqui. Então, ele geralmente encontra uma fissura da realidade, ou um detalhe dessa realidade, e é onde ele vai desenvolver esse texto, tá? Então, isso seria a crônica, vai ser um gênero recente, se a gente parar para pensar, né, dentro do texto narrativo, e que eu não posso falar que a crônica tem um padrão. Acho que você falar isso é um retrocesso. Eu sei que a crônica é um texto que fica entre o jornal e o texto literário. Eu tenho vários tipos de crônicas, inclusive, tá? Mas a crônica, ela vai ter os elementos da narrativa, como qualquer texto dentro da narrativa, e ela sempre vai partir desse texto, desse fato do cotidiano. Aqui, em especial, resgata essas características porque ele traz um hibridismo literário. É assim que eu vou chamar, não sei se existe isso, mas achei legal esse nome, tô zoando.
ele traz um tipo de crônica que não é tão recorrente, tá? Então, eu estou dentro do cotidiano, isso é claro, só que quando eu penso dentro desse cotidiano, onde aparecem essas histórias, ele vai chamar de crônica um texto que está dentro do gênero relato pessoal. Ele vai chamar de crônica um texto que segue o formato carta, e-mail, naquele momento, né? Ou diálogo, uma carta aberta, uma carta de reclamação, tá? Ele vai chamar de crônica textos que, sempre no final, não vou falar todos, tá? Mas a maioria, se vocês repararem, vocês vão perceber que existe uma moral da história no finalzinho da narrativa. E o mais sacana de tudo, né? São textos que partem de fatos. Então, são fatos de 2004 a 2008, ele pega um fragmento e, a partir dali, ele cria uma ficcionalização, tá? Que é a crônica e tudo mais. Então, e são textos de 2004 a 2008 que você pensa, né? Já são mais de 12 anos, mais, né? 13 anos, 2008. E vocês vão ver que são textos muito contemporâneos. E isso está sacado da crônica também dele, tá? Você não consegue perceber que se refere ao momento em que a tecnologia, ela era, nossa, né? Estava iniciando a tecnologia. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas crônicas, mas eu fico imaginando como que ele escrevia aquelas crônicas com o Tinder, sabe? Naquele momento que as pessoas paqueravam lá, 2004, 2008, eu não sei se existe isso ainda, ele pode saber, não sei, aquele chat da UOL. Era uma coisa, eu não lembro como funcionava, mas eu sei que existia alguma coisa assim, você vai lá por gênero, idade, o que você está procurando, e você começa a conversar num bate-papo, alguma coisa assim. Enfim, então, imagine com o Tinder, como que isso ia aparecer. Então, esse hibridismo literário, eu, Caio, vejo como muito peculiar dessa coletânea do Moacir Clear, tá, gente? Então, é algo para vocês observarem. E uma outra questão que eu não coloquei aqui, não, mentira, eu coloquei aqui, depois eu volto, é a questão da tecnologia. Eu acho que são 70% dos textos envolve a tecnologia, alguma coisa nova, e aí o enredo é uma história que parte da consequência daquela tecnologia, da existência daquela tecnologia, tá? E aí aqui eu fiz uma analogia com Black Mirror, é uma série, não sei se todos conhecem, mas é uma série muito louca que você chega a pensar que isso é coisas impossíveis de acontecer e acontece. E tem algumas histórias que ele coloca ali como absurdas e que aparecem em alguns dos episódios do Black Mirror. Então, é um texto também que futurista, assim, sabe? O cara consegue prever o futuro. Talvez, não sei, como se o diretor dessa série lesse uma dessas crônicas e pensasse em alguns episódios. Então, essa tecnologia que ele traz é uma tecnologia muito interessante e que ela não fica só ali dos anos 2004 a 2008, ela transcende o tempo e vocês conseguem tranquilamente dialogar com o século XXI, tá? Mas, enfim, então, esse livro aqui, como eu coloquei para vocês, né, são 54 crônicas, aqui é um excerto que aparece num prefácio da primeira edição, e que vai falar, então, de vários temas. Eu vou depois falar um pouquinho os temas, falo quais são as crônicas, e aqui, gente, em outras palavras, tá falando o seguinte, ele vai se mostrar um autor extremamente multifacetado. Caio, o que seria um autor multifacetado? Gente, é um cara que ele consegue falar de vários temas, de várias formas, dentro da crônica, tá? Então, ele consegue provocar um humor ali muito bacana, mas ao mesmo tempo ele dá aquela cutucada, né, na ferida da sociedade, fala de relações amorosas de várias formas, isso é legal vocês observarem também, como que a questão das relações amorosas aparece. Amor Líquido, de Bauman, aparece em vários aspectos dentro dessas crônicas, inclusive, e não deixa de ser um texto tranquilo de ser lido, fácil, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Eu costumo brincar assim com meus alunos, né? Quem tem dificuldade de leitura, preguiça, comecem sempre com o mais fácil, né? Para você ir desenvolver essa bagagem de leitura. Então, as crônicas, eu acredito que seja a melhor forma de você começar as leituras das obras da Well. Como já estamos quase na prova, né? Acredito que você já tenha lido e que aqui seja mais
uma para vocês observarem, resgatarem algumas informações que talvez tenham passado despercebidas, beleza? Então, vamos falar um pouco dessas crônicas. Aqui, gente, eu separei por alguns temas, crônicas que Caio, acredito que vocês lendo essas crônicas, vocês conseguem ter um panorama do que é essa coletânea de 54 enredos. Caio, eu tenho que saber todas? Não. Você tem que ver o que elas têm em comum, você tem que saber interpretar uma crônica. Eu nunca vi na UEL uma questão de crônica que fale sobre o enredo dessa crônica, né? Com um conto, isso acontece bastante, mas com a crônica não, como eu disse. Talvez pegue uma crônica em especial e fale assim, essa crônica representa textos da coletânea, e aí traz uma interpretação desse monte, né? Desse tema. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu vi agora, acho que eu comi bronha, ou eu não salvei. É que eu comecei a digitar as crônicas e não coloquei todas, mas eu vou falando para vocês. Por exemplo, então, questões políticas aparecem em várias crônicas. Caio. Cadê meu livro? Tá aqui debaixo. Gosto muito, 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 muito de uma crônica que se chama Depois do Carnaval. Essa crônica é totalmente híbrida, vamos dizer assim. Ela foge do padrão das outras 53 crônicas e, ao mesmo tempo, ele não deixa de contar uma narrativa, tá? O título dela é Depois do Carnaval. Então, depois do Carnaval, você vai ver que são várias manchetes. Então, de proprietários que devastaram a floresta amazônica e que essa lista vai sair depois do Carnaval. Depois, alguma coisa relacionada ao meio ambiente que vai sair depois do Carnaval. O Conselho Nacional de Biossegurança, não sei o quê, depois do Carnaval. O chefe da PM fala que vai acontecer tal coisa depois do Carnaval. Tudo, né? Confederação de Trabalhadores no Serviço Público Federal vai fazer tal coisa depois do Carnaval. Então, ele traz aqui, gente, se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manchetes, excertos, que aparece sempre nelas depois do Carnaval, tá? Eu achei interessante que essas daqui todas se referem ao ano de 2008, salvo a antepenúltima. E aí, de repente, ele termina com um excerto do Carlos Lyra, uma música fala o seguinte: acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. É uma crônica que ele trabalha com um enredo subentendido. Eu achei muito interessante esse modelo de crônica que ele coloca aqui, porque assim, ele traz uma crítica em relação ao sistema político, às instâncias políticas do Brasil, e que tudo funciona depois do Carnaval, e aí depois ele fala assim, mas depois do Carnaval, e aí? As pessoas não vivem? Ninguém é mais feliz? Então, ele, ao mesmo tempo que ele trabalha aí com essa narrativa subentendida, ele vai, né, enfiar um dedo ali na ferida dos problemas do Brasil. E essa visão crítica do sistema político, ela prevalece em outras, como essa outra crônica aqui que se chama Cueca Cofre. Eu achei muito interessante essa Cueca Cofre, na verdade é um mensalão, isso em histórias lá de 2008, 2007, 2008, que foi o primeiro boom, né? Eu lembro que na época eu estudava o ensino médio, 2007 eu estava no segundo ano, o primeiro ano do ensino médio, e a gente ganhava uma verba do governo, eu não entendia muito bem porque a gente ganhava, mas eu sei que a gente chamava de mensalinho, porque na época era R$60, que era muita grana, gente, era muita grana, R$60 lá em 2007. O salário mínimo era tipo R$300, enfim. E a gente chamava de mensalinho porque era muito pouco, mas já tinha acontecido o boom ali do mensalão, o pessoal escondendo dinheiro, né, na cueca e tudo mais. E essa daqui, ele vai trabalhar com humor, só que ao mesmo tempo ele não deixa de fazer crítica à política brasileira. Então, por exemplo, vai ser a história de um cara que ele simplesmente quer ganhar dinheiro com cuecas, só que não sabe como inovar, até que ele percebe que os políticos estão escondendo dinheiro na cueca, e ele então faz uma cueca adequada para você esconder dinheiro, né? Então, ele
trabalha com essa questão do humor, parte de uma questão do cotidiano, e aí, olha que legal, ele vai numa questão mínima, ele vai falar da cueca cofre, ele vai falar aonde a pessoa esconde dinheiro. Eu poderia falar de postura, eu poderia falar de ambiente de trabalho, poderia falar sobre a construção política, poderia falar de tanta outra coisa, mas eu vou falar da cueca. Olha a questão mínima que ele observou daquela cena, né, daquele fato que aconteceu, tá? Então, questões políticas, elas aparecem ali de várias formas. Só deixa eu observar para eu não perder o horário. Depois, tem uma outra também que para vocês lerem, que se chama Massageando o Dorso Político, que eles querem comprar uma cadeira que é muito, muito cara, e eles querem ver se essa cadeira ela rende na produtividade, então vai trabalhar com esse humor também, e vai falar, de certo modo, mal da política brasileira, especialmente essa lavagem de dinheiro que existe ali com essa cadeira. Eu achei muito legal porque na hora veio o fato do leite condensado, que bombou aí nas redes sociais recentemente, né, com o portal Transparência, que trouxe esse relatório em que gastos absurdos foram feitos aí com leite condensado e tudo mais, ervilhas, e enfim, tá? Então, são crônicas que têm esse cunho político e outras também, então tenta observar isso daí. Já na parte de relações amorosas, líquidas, vamos dizer assim, tem uma que se chama A Mulher Real e a Mulher Virtual, e uma outra crônica que se chama Estranhas Afinidades. Isso. Amor reciclável também, gente. Não, o amor é reciclável, porque tem uma crônica que se chama Amor Reciclável. Então, Mulher Real, Mulher Virtual, Estranhas Afinidades, o Amor Reciclável, são 3 crônicas que elas permeiam ali entre a questão das relações humanas. Então, no Amor Real e o Amor Virtual, eu vou ter uma mulher que ela se manifesta presencialmente de um jeito, mas virtual ela é toda bonitinha, só que ali eu acho legal essa crônica porque ele vai trazer uma mulher talvez um pouco inesperada para a época, ou enfim, mas uma mulher que assim, o cara não tá mais respondendo ela, e ela fala assim, olha, do mesmo jeito que eu sei ser muito carinhosa, posso ser maldosa e acertar o alvo, né, com uma arma na mão. Mas vai falar um pouco dessas relações e como que as pessoas se manifestam nas redes sociais. E aí a tecnologia aparece como o plano de fundo aí. Observe que toda vez que aparecem essas crônicas que têm relações amorosas, a internet apareceu em algum aspecto. Então, pessoas que têm tem uma crônica lá que eu acho que é Estranhas Afinidades, creio que seja essa, que é um casal, eles estão trocando e-mail com pessoas da internet. E aí eles começam meio que trair, entre aspas, não sei se eu posso chamar de traição, não, vamos chamar de traição, com essas pessoas, começam a conversar, né, desenvolver ali uma narrativa, uma afetividade, mas eles só conversam por e-mails, não se conhecem presencialmente. E vejam que interessante, né? Eles têm os mesmos problemas. Então, você vai, cada estrofe da crônica vai trazendo uma visão da mulher e uma visão do homem. E ela é igual, só muda assim. Disse a mulher, disse o homem, o marido a mulher, marido a mulher. Então, são pessoas que elas não conseguem se comunicar no presencial, mas virtual, elas se idealizam. E aí vejam que naquele momento, e que as redes sociais não eram tão fortes assim, que é uma crônica de 2007 a 2008, eu já tinha essa idealização, essa utopia das redes sociais. E que é algo que a gente vive muito hoje, né? Então, nas redes sociais, no âmbito não presencial, a gente busca o que talvez a gente não consiga na realidade. Então, a ficção seria o virtual e a realidade o presencial. E aí vai, o que você vai querer acreditar? Você vai querer acreditar na pessoa pelo âmbito virtual ou presencial? Então, são crônicas interessantes para vocês observarem isso, tá? Depois, gente, tem uma outra crônica que eu, Caio, gosto muito, uma crônica muito mais lírica, e eu acho que com essa crônica o Caio consegue demonstrar essa face, né, ou melhor, um autor multifacetado, porque ao mesmo tempo que está criticando, brincando ali com a linguagem, humor ácido, e agora ele te faz chorar praticamente. É uma crônica que se chama Tempo de Lembrar, Tempo de Esquecer. Um cara simplesmente vai internado e dentro do lugar onde ele está, no quarto onde está internado, tem um senhor que não tem nome
e até que ele percebe que aquela pessoa é o seu avô, mas quando ele pensa no senhor, esse cara já morreu, né? E aí, ao mesmo tempo que ele lembra, agora tem que esquecer porque o cara já foi. Só que eu acho muito legal o jeito que ele constrói essa crônica, e mais do que isso, o problema social. Eu tenho uma invisibilidade dos idosos como um plano de fundo ali, e que é o que acontece muito no Brasil. Eu não sei se vocês estão ligados em relação a esses dados, já foi temas de algumas redações, a UEM já cobrou bastante isso, tanto no PAS quanto no próprio vestibular, o quanto cada vez mais os idosos são invisibilizados. E aí, nessa crônica, de modo muito lírico, ele coloca esse problema como um plano de fundo, então é uma crônica para vocês observarem. Tem outras também que são mais líricas, poéticas, trabalhando aí com esse lirismo da imagem e da linguagem, tá? E por fim, gente, aqui eu linkei algumas, são várias. Se você para pensar, acredito que 90% das crônicas têm uma crítica social. Em contrapartida, eu peguei algumas que, na minha visão, são mais ácidas, tá? Então, eu tenho uma crônica que se chama Quero Meu Peso de Volta. Ela trabalha bastante com a questão da imagem. Então, é uma funcionária que, a partir de uma notícia que ela viu, uma reportagem que ela viu, de uma mulher que entrou com um processo contra a empresa por ser ofendida como gorda, gordinha, ela quer fazer o mesmo. E aí eu tenho uma crônica no formato de carta dessa narradora do personagem se dirigindo ao juiz e pedindo uma indenização. E ela justifica por que ela está fazendo isso. E olha o título, né? Quero meu peso de volta. Por que meu peso de volta? Ela também foi ofendida como gordinha, só que ela teve um impacto tão forte com o seu psicológico que hoje ela mal consegue comer. Então dá a entender que ela desenvolveu ali uma anorexia, alguma coisa assim do tipo, uma bulimia. E aí ela pede então um ressarcimento, danos por tudo aquilo que ela trouxe. E eu acho legal pensar nessa crônica porque, ao mesmo tempo que ela provoca um humor, é um humor criticando a postura da sociedade. E aí ali ela coloca a questão da gordinha, né? Uma crônica lá de 2008, mais ou menos, máximo 2008. Será que mudou tanto? Será que isso é realmente uma coisa do passado? Não existe mais? Então, é algo para vocês pensarem. Nessa outra crônica, Parada Obrigatória é uma crônica que eu vejo como aqueles textos que deixam moral, né? Deixam uma moral no final da história. Porque o cara trabalha e ele tem um encontro que ele deixa para depois e esse depois nunca acontece. E aí, em quantos momentos isso já aconteceu com vocês? Ou pode acontecer? Esse nivelar, né, de trabalho, vida social, trabalho, família. Então, ela coloca em xeque algumas questões para a gente pensar. Essa crônica, O Último Passo, é uma crônica mais irônica, mas também critica a parte burocrática brasileira. O Último Passo é baseado numa manchete ali dos 107 passos que os empresários têm que ter para abrir uma empresa, alguma coisa assim. E aí vai trazer uma história de um cara que ele ficou nesse último passo, ele morreu e esse último passo não aconteceu. Então, é uma crítica mais direta, vamos dizer assim. Essa outra crônica com o título O Destino no Sobrenome é uma que ela vai falar em relação... Ela pega mais questões dos valores patriarcais, vamos dizer assim, tá, gente? Por quê, Caio? É uma mulher que ela quer casar com um cara que aceite colocar o nome dela no seu sobrenome. Então, vai falar das suas experiências, né, amorosas. Tem um cara que nem aceita casar, mas enfim. E aí, quando ela encontra o cara oficialmente, o cara tem o mesmo sobrenome que ela. E ela pensa, e agora? Qual que fica, né? Então, veja que com uma pegada de humor, né, vai falar sobre a questão do sobrenome, só que ao mesmo tempo ele cutuca ali, ó, valores patriarcais, e aí eu fico pensando hoje, né? Será que as pessoas querem casar? Casar para mim hoje é morar junto. Papel é a última coisa que faz, né? A lei também já mudou. Hoje você não 2 anos junto com a pessoa, você divide os direitos com ela. Então, achei interessante trazer essa crônica aqui. E por fim, gente, uma crônica que eu acho que vocês têm que ler e pensar bastante sobre ela, é uma das primeiras, Na Contramão da História.
um cara, ele está andando na contramão, e todo mundo está falando para ele que ele está na contramão. E ele falando que, imagina, eu na contramão? Jamais, vocês que estão. E aí ele é preso, e ele acha que os policiais estão errados, e ele acha que não está errado porque ele está na contramão. É uma crônica que eu, Caio, fiz essa analogia, eu acredito que seja algo muito próximo a isso, que a gente possa pensar e interpretar esse negar dos fatos com o que tem acontecido muito nos últimos anos, né, com o movimento antivacina, com o negacionismo científico. Então, tá todo mundo falando, o policial está provando, apresentando a lei, e ele acha que não, porque ele tirou da cabeça dele que ele está certo, e assim, o cara tá bêbado, né? E eu fico imaginando, esse cara bêbado, será que representa uma sociedade cega, né? Uma cegueira social, né? Dos fatos? Acho não, tenho certeza, né? E eu acredito que essa crônica, ela pode ser correlacionada com outros livros da lista da UEL, mas, sobretudo, com o contexto político dos, né, 2020, 2021, são fatos, tá? Então, é uma crônica muito interessante. Se você ler apenas a crônica, você não vai entender muito. Ah, o cara, ele acha que tá certo, ele sai da cadeia achando que tá certo, e assim, todo mundo passou por ele, falou que estava errado, aí ele foi preso, a polícia falou que estava errado, e ele continuou achando que tá certo. Não tem nada de assim, acredite, né, em você mesmo, não é nada disso, tá, gente? Levem para um lado crítico essa crônica, beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês, de modo mais generalizado, alguns temas que aparecem dentro dessa coletânea do Moacir Clear. São textos que, como eu falei para vocês, são vários temas e que é muito mais fácil, quando é um texto, um livro com que aborda vários temas, né? Como são as crônicas, você correlacionar com o quarto de despejo da Colônia Maria de Jesus, eles não usam black tie. Se você pega bastante Gregório de Matos aqui nas narrativas, os contos do Mário de Andrade. Então, quando vocês pensarem nessas crônicas aqui, tentem fazer essas relações também, tá? Eu acho interessante porque, enquanto lá o Gregório, né, um autor do século XVII, ele faz críticas à sociedade e que hoje são tão contemporâneas, o Moacir Clear, quando ele faz essas crônicas, que geralmente a crônica tem a mania de datar, né, você consegue reconhecer o contexto em que ela foi produzida, elas acabam se tornando atemporais, como eu mostrei aqui para vocês. E era isso, Felipe, que eu queria apresentar em relação às crônicas. Eu não sei se tenho mais alguma coisa. Ficou sensacional, professor, de verdade mesmo. E já que a gente também atingiu o nosso tempo, eu agradeço muito, agradeço de coração você ter reservado um tempinho aí da sua agenda para poder falar com a gente, para poder explicar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa, para mim uma das preferidas dentre as 10 da lista desse ano. E agora eu retorno a palavra a você para que você faça as considerações finais e também não esqueça de convidar os alunos para o podcast, para as aulas, que eu também vou deixar um link na descrição. Então, a palavra é sua, professor. Não, na verdade, eu agradeço aí pelo convite mais uma vez. Convido a galera a ouvir eu falando sobre essas obras. É que aí eu vou fazer um recorte, né? Mas, enfim, no meu podcast, é o Literacy Podcast. Vocês encontram facilmente lá no Spotify. Eu posto os episódios no meu Insta também, o Literacy Caio Vitor, com 2T. E espero que vocês façam esse exercício de leitura, de críticas, de cidadania e façam uma boa prova, gente. É isso, galera. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Numa próxima semana a gente volta com mais um livro da UEL, mais um convidado. Acredito que esse diálogo tenha ajudado muito vocês. Então, leiam, por favor. A gente está chegando próximo aí do vestibular. E todos os contatos do professor, o podcast, tudo vai estar num link aqui na descrição, tá bom? Sem mais, bons estudos.